quis comprar 777. Agora aguenta. Aqui não é Hertha Berlim, aqui não é Genoa, aqui não é Minnesota United, aqui é Vasco da Gama. E a pressão é forte, porque nessas últimas horas o Vasco, através da diretoria administrativa do clube, protocolou na secretaria um pedido cobrando exigências da empresa norte-americana. Dentre esses pedidos, 3 pontos fundamentam. No caso, porquê de tantas dívidas, cadê os reforços e o porquê tanto distanciamento entre a empresa norte-americana e o atual departamento de futebol do Vasco. O momento não é bom, as cobranças vão acontecer e as exigências por mudanças já estão aí. A gente vai falar sobre isso, deixar a vocês tudo bem esclarecido sobre o que vem acontecendo dentro do nosso Vasco da Gama. E assim como a diretoria administrativa vem cobrando mudanças, a gente também está aqui para isso. Cobrar mudanças desse Vasco. Porque do jeito que tá, vai cair. Essa palhaçada aí que tá acontecendo dentro do Vasco, esse desrespeito ao torcedor vascaíno, não vai passar batido. A gente vai falar sobre tudo isso aqui neste Boa Noite Gigante e, é claro, conta com a presença de todos vocês. Antes, porém, de começar, como eu sempre faço aqui no canal, faço questão de dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E rapaziada, eu volto a repetir o que eu venho falando. O momento é ruim, o momento é tosco, o momento é horroroso, mas nós estamos aqui para cobrar, exigir mudanças, não abaixar a cabeça, não aceitar isso que estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. Então, se você também está completamente contrário a esse momento, se inscreva no canal. Não saia desse vídeo sem deixar a sua inscrição aqui conosco. Me ajude a ter mais voz. Me ajude a cobrar mais essas pessoas que hoje comandam o nosso Vasco e não têm a noção de quem é o Vasco da Gama. Então se inscreva. Larga o dedo também no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação aqui deste vídeo. Vamos juntos, que não vamos deixar passar batido o que vocês estão fazendo. Mas vambora, rapaziada, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque realmente, a grande realidade hoje é que o momento não é bom, muito pelo contrário, o momento é pífio, o momento é ridículo, o momento é vergonhoso, do jeito que tá não dá pra continuar. O Vasco hoje é o 18º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco hoje é um clube que corre sérios riscos de cair novamente à 2ª divisão do Brasileirão após já ter passado 2 anos na Série B. Enquanto isso, o Cruzeiro está nadando de braçada entre os 10 primeiros, o Bahia está conseguindo conquistar essas vitórias, o Botafogo, que é uma SAF, está liderando o Campeonato Brasileiro. Então não venha com a desculpa de falar que é um clube em reestruturação, porque não. Isso não é uma desculpa que vai cair de maneira correta na cabeça do torcedor vascaíno. Nós sabemos que é muita incompetência. O Vasco teve 115 milhões de reais investidos nessa primeira janela. Para quê? Um clube que tem um elenco valendo 115 milhões de reais em investimento não é para ter esse desempenho vergonhoso que está tendo nesse primeiro semestre. Um desempenho pífio, comandado pelo técnico Maurício Barbieri. Qualquer outro treinador faria um time jogar melhor e mais bonito do que hoje o Vasco joga. Tem limitações? Tem limitações. Um elenco mal montado? Um elenco mal montado. Paulo Brax errou no planejamento? Errou no planejamento. Paulo Brax mentiu para o torcedor ao falar que até abril teríamos de 80% a 90% do elenco fechado? Mentiu. A gente não vai tirar a culpa do Paulo Brax, mas também não podemos tirar a culpa do Maurício Barbieri. Não é porque o Vasco tem um elenco fraco, não é porque o Vasco tem um elenco limitado, que o Maurício Barbieri não poderia entregar mais com esses jogadores. Eu tenho certeza aqui que o Vasco tem um elenco melhor do que o Cuiabá, do que o América Mineiro, do que o Coritiba, do que o Bahia, do que vários clubes hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. E não entrega mais. Luiz Castro, com um time limitado do Botafogo, está conseguindo colocar o Botafogo na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O Diniz, com um time limitado do Fluminense, está fazendo o Fluminense jogar bola. Por que o Barbieri? Com jogadores bons. Léo Jardim seria titular em vários gols aí do nosso futebol. O Léo seria titular no sistema defensivo em vários clubes do nosso futebol. O Jair, o Gabriel Peck, o Luco Orediano, o Lucas Piton, o Pumita, o próprio Capasso. Vários jogadores do nosso elenco seriam titulares em vários times do futebol brasileiro.
Por que no Vasco tá essa bagunça? Por que no Vasco tá essa vergonha? Por que o Pedro Raul, ano passado, era o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro e hoje não consegue fazer um gol com a camisa do Vasco? Vocês acham mesmo que o erro é só do Paulo Brax? O erro passa por esse trabalho vergonhoso do Maurício Barbieri. Mas mesmo assim não há posicionamento. Não há esclarecimentos. Eles não estão botando a cara. Luiz Melo não bota a cara, Maurício Barbieri não bota a cara, Paulo Brax não bota a cara, Abel Braga não bota a cara. Mas amanhã vai. Amanhã o Paulo Brax terá uma entrevista coletiva a 1h da tarde no CT Moacir Barbosa. A gente espera que as pessoas que estejam lá com o crachazinho da Sérgio dentro da sala de imprensa não tenha vergonha de perguntar. Cobre, coloque entre aspas, né, num tom positivo, não tô falando de um tom real, mas num tom figurado, o dedo na cara do Paulo Brax e exija mudanças. Coloque ele contra a parede. Pergunte por que essa palhaçada está acontecendo dentro do Vasco. E enquanto nós que somos torcedores estamos aqui falando, a diretoria administrativa do Vasco está lá também cobrando. Informações que tivemos nessas últimas horas aí através de uma grande apuração é que a diretoria administrativa do Vasco da Gama, através da pessoa que é o presidente dessa diretoria administrativa, que é o Jorge Salgado, protocolou nessas últimas horas, perdão gente que está tocando o telefone aqui, mas vamos seguir, protocolou nessas últimas horas na Secretaria de São Januário um pedido, protocolou vários pontos, inclusive em uma nota, pedindo que marquem uma reunião de caráter emergencial. O trecho do documento alerta a seguinte frase: a situação do futebol é alarmante. Tem eleição no final do ano. O Jorge Salgado sabe que tem eleição no final do ano. O grupo político do Jorge Salgado sabe que vai ter eleição no final do ano. Então agora eles vão começar a agir, que eles querem se reeleger. Os outros personagens políticos do Vasco já começam a se movimentar. A pressão é grande. A pressão é muito grande, meu amigo. Se você acha que a pressão do Vasco já é grande, em ano de eleição ela aumenta ainda mais. E já começou. Nesse documento, gente, 3 pontos principais são levantados. Os 3 pontos principais não citam nenhum nome de dirigente. Mas os 3 pontos são os seguintes. A situação do futebol. O clube diz que o momento é alarmante do futebol do Vasco. Eles querem, no caso, o Vasco da Gama como associação, quer que seja apresentado um plano para reverter essa atual situação. E perguntam, inclusive, nesse documento, quais ações são previstas para a próxima janela de transferências. O que o Vasco irá fazer de melhor? O que terá de mudanças nessa próxima janela? Isso diz no documento. Além disso, eles também pedem informações sobre o regime centralizado de execuções e os atrasos na parcela de compra de jogadores. Por que está atrasando o pagamento? Porque o Vasco deve para Corinthians, para São Paulo, para Atlético Tucumã, para Nacional. O que está acontecendo? Por que deve para Andrés Santos? Então isso também é algo que está sendo exigido por parte do Vasco. E por fim, criticam a comunicação da SAF. O que eu quero dizer com isso? Na visão da diretoria administrativa do Vasco, a SAF tem promovido o distanciamento para a associação, sócios, poderes do clube e torcedores. Ou seja, um papel de aproximar está desaproximando. A SAF hoje está fazendo com que a associação, o clube, os torcedores se distanciem do Vasco. Isso está sendo cobrado. Então, realmente, o Vasco está se posicionando. A diretoria administrativa do Vasco, que querendo ou não é a representação do torcedor mais forte, está cobrando da 777 Partners exigências, esclarecimentos, mudanças, pela situação, segundo diz no documento, alarmante do time de futebol do Vasco no Campeonato Brasileiro e as dificuldades de pagar pontualmente algumas obrigações. Inclusive no documento diz assim, ó, abre aspas, nós como representantes do Clube de Regatas Vasco da Gama gostaríamos de convocar uma reunião emergencial do Conselho, o mais rápido possível antes de que a data marcada para 21 de junho, para discutir alguns temas. Tudo isso escrito em inglês, pois esse documento foi protocolado diretamente para a empresa norte-americana 777 Partners. O caldo estourou, meu amigo. A sopa subiu e está caindo da panela. Desse jeito que dá, não dá para ficar. E as cobranças já começam a ser exigidas. Já passou da fase de apenas falar.
Já passou da fase de apenas cobrar. Agora tem que se posicionar. E foi o que eu falei. Passei muito tempo, ó, passando a mão ali na cabeça, ficando calmo, tranquilo, sem reclamar, sem tomar nenhum tipo de postura mais efusiva. Mas agora acabou. Você é a pedra no sapato dessas pessoas que hoje comandam o Vasco. Porque do jeito que vocês estão fazendo, não dá. É muito sofrimento para um torcedor que está anos e anos aí carregando esse clube nas costas. É a construção do CT, é a estátua do nosso maior ídolo, que é o Roberto Dinamite, mais do que justo, mas foi do bolso do torcedor vascaíno que foi paga aquela estátua. É muita coisa que a gente está passando aí para não ter nada em troca. Nada. A única coisa que nós recebemos em troca foram 2 rebaixamentos em um curto espaço de tempo, permanência na Série B e agora novamente uma zona de rebaixamento. Acabou. Já deu. E, gente, outras informações importantes que também surgiram nessa tarde de segunda-feira, antes, porém, é claro, deixe a sua opinião também aí nos comentários sobre o que você vem achando desse atual momento, porque tá difícil, meu amigo. Coloque aí a sua opinião embaixo e não esqueça também, volto a repetir, se inscreva no nosso canal, vamos juntos. Eu preciso de você para ter mais voz aqui dentro do YouTube. Para finalizar o vídeo aqui, algumas informações, rapaziada. Primeira informação sobre o Lucas Piton. Hoje foi divulgada a lista final de convocados para a disputa da Liga das Nações. Lucas Piton, que estava na pré-lista, não foi convocado. Lembrando que o técnico da Azurra, Mancini, chegou a falar do Lucas Piton, elogiar muito o lateral esquerdo do Vasco da Gama, mas ele não esteve presente nessa lista final. Lucas Piton, mesmo assim, apareceu nos noticiários da imprensa europeia nesses últimos dias. Porém, não se tratando apenas de seleção, mas também, não apenas da Genoa, que é um clube que desperta, no caso, o interesse na contratação do Piton. Mas dessa vez do Fenerbahçe, clube turco. Informações que tivemos aí nessas últimas horas é que o Fenerbahçe, clube da Turquia, comandado inclusive até o momento pelo Jorge Jesus, está interessado na contratação do lateral esquerdo de 22 anos do Vasco, Lucas Piton. Lucas Piton já é um desejo antigo da Genoa. Um nome que desde a época do Corinthians, do Fenerbahçe. Desde a época do Corinthians, o Piton já desperta o interesse no clube turco da sua contratação. E agora ele está tendo mais tempo, mais rodagem, mais minutagem com a camisa do Vasco, se destacando ainda mais. O Fenerbahçe tem um interesse ainda maior na contratação do lateral. A Europa, nesse momento, é claro, sabendo Lucas Piton estar presente na pré-lista de convocados da Itália, ter sido um nome elogiado pelo Roberto Mancini nesses últimos dias, Lucas Piton vem ganhando ainda mais força nos noticiários da imprensa europeia. E eu, meu amigo, acho muito difícil do Vasco conseguir segurar o Piton nessa próxima janela. Mais um clube interessado na contratação do lateral esquerdo. E assim como o Piton, eu faço questão de trazer novamente uma outra informação de outro jogador do Vasco, Marlon Gomes. Se o Lucas Piton dificilmente irá permanecer, o Marlon Gomes pior ainda. O Marlon Gomes nesse momento é o jogador com a maior nota do SofaScore do Brasil na Copa do Mundo Sub-20. São 3 jogos, 1 gol, 1 assistência, 27 bolas recuperadas, 14 desarmes, 3 interceptações e 3 faltas cometidas, com 8 sofridas. Esse é o Marlon Gomes. Um jogador que em 3 partidas tem 1 gol, 1 assistência, 27 bolas recuperadas e 14 desarmes. Marlon Gomes que no time do Barbieri não era titular. É um absurdo. Difícil esses 2 jogadores ficarem na próxima janela de transferências. Esse já tá ruim com eles, imagina como vai ficar sem. Então, meu amigo, tá difícil, uma situação que só piora a cada minuto que passa, e a gente espera que esse posicionamento do Paulo Brax amanhã venha realmente passar ao torcedor vascaíno certa calma, porque a situação tá difícil, tá duro de aguentar esse momento do nosso clube. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa segunda-feira. Se curtiu, se inscreva, compartilhem o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento. Como sempre falamos aqui, ó, vamos que vamos, saudações vascaínas.